presta devida atenção. This afternoon I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. Estes dois ETFs possibilitam-te investir em empresas globais líderes e muito poderosas como a Google, Tesla, Microsoft, Apple, Nvidia, o poderoso banco JP Morgan Chase, Facebook, ExxonMobil, Chevron, Amazon e muitas outras muito bem consolidadas no mercado internacional. Você sabia que, a nível global, apenas 35% dos adultos têm uma educação financeira razoavelmente sólida? Eu sei que parece coisa de outro mundo, mas, infelizmente, esta é a mais pura realidade. Este é o resultado dos estudos da renomada S&P, uma das empresas líderes em ratings e serviços financeiros global. E diante desta lacuna, diante desta gritante falta de educação financeira, no vídeo de hoje eu vou partilhar consigo muitas estratégias de ouro que podem transformar positivamente a sua relação com o dinheiro. E também vou te pegar pelas mãos para demonstrar-te como elas podem ser aplicadas em termos práticos na sua vida para conseguires atingir a sua liberdade financeira, bem como saíres desta estatística global. Ponto 1. Por que tomamos decisões financeiras erradas? Provavelmente você já tomou alguma decisão financeira que parecia correta aos teus olhos, pelo menos num dado momento específico. Uma decisão que, tão logo depois de tomada, te convenceste que, na verdade, não devias ter tomado aquela decisão e que claramente foi um erro. E se te recordas que provavelmente já estiveste numa situação como esta, ou até muito pior, note bem, eu quero falar consigo. Isto não necessariamente significa falta de inteligência ou de sabedoria. Trata-se de um reflexo claro, um reflexo exato de como o nosso cérebro funciona sob pressão e gera os nossos conflitos internos, os famosos trade-offs, os conflitos de escolhas, diante das nossas necessidades, habilidades ou competências técnicas e apelo das nossas crenças limitantes que nos prendem de assumir riscos, errar, crescer e aprender. Uma pesquisa da Universidade de Princeton, conduzida pelo economista Eldar Safir, concluiu que a escassez financeira provoca o chamado túnel financeiro. Um exemplo clássico de escassez financeira é o seguinte: imagina uma pessoa que estava endividada e possui apenas $200 ou R$200 ou 200 kwanzas ou 200 euros no caso, e este dinheiro está apenas disponível até o fim do mês para fazer face a todas as suas necessidades. Diante dessa restrição, essa pessoa se vê cegamente obrigada a tomar decisões apenas de curto prazo. Decisões estas como pagar a conta de eletricidade, água, gás, internet, alimentação, deixando de parte outras necessidades importantes como o conserto do seu automóvel ou a contratação de um seguro de saúde. Embora seja muito subjetivo, dependendo sempre do estilo de vida de cada um, bem como aquilo que são as suas necessidades prioritárias e fundamentais. Este foco quase que intuitivo, direcionado às necessidades imediatas, é o que é naturalmente caracterizado por túnel financeiro. Isso acontece porque as pessoas ficam muito sobrecarregadas com as preocupações e pressões presentes. E isso certamente desperta um ponto cego, o que leva certas pessoas a negligenciarem o cumprimento milimétrico ou rigoroso do seu plano financeiro estratégico para o futuro. Em muitos dos casos, até a decisão errada já ter sido tomada e a frustração já ter sido evidente, as pessoas percebem que, na verdade, nunca sequer tiveram um planeamento financeiro funcional para o futuro. Eldar Safir ilustra isso em seu estudo ao demonstrar que a escassez de recursos como dinheiro, tempo ou atenção pode reduzir a capacidade cognitiva, levando a decisões menos racionais e muito mais impulsivas. Decisões impulsivas como recorrer a empréstimos com taxa de juros consideravelmente alta, o que só agrava ainda mais o quadro inicial. Na verdade, trata-se de um desvio daquilo que é a nossa programação mental. Por isso, há necessidade de sermos disciplinados e procurar, sobretudo, ter muito mais cautela e, acima de tudo, prudência. Solução: você precisa ter um plano financeiro claro, com objetivos de curto, médio e longo prazo devidamente bem definidos. Isso ajuda a reduzir a impulsividade e maximizar as suas possibilidades de tomar decisões estratégicas
muito mais assertivas. Ponto 2. Você já ouviu falar sobre a lei de Pareto, conhecida como a regra 80-20? Ela nos ensina que 20% dos nossos esforços geram 80% dos nossos resultados. Em resumo, não tente fazer tudo ao mesmo tempo. A lição que você precisa entender é que, na verdade, você precisa canalizar toda a energia, força e recurso naquela atividade que te proporcionará maiores benefícios ou resultados que te aproximem cada vez mais da sua meta de vida. Você não pode querer tentar resolver tudo ao mesmo tempo na sua vida. Nota bem, grandes investidores como Ray Dalio recomendam às pessoas a focarem-se unicamente naquilo que realmente mais importa e nunca em tentar resolver tudo ao mesmo tempo. E eu acho que a vida está cheia de imensas lições onde vimos pessoas a tentarem começar a fazer tudo ao mesmo tempo e, fim ao cabo, acabaram por, na verdade, nunca sequer terminar uma única atividade ou até atingirem o objetivo que pretendiam. Acabaram fadadas ao aborrecimento. Por isso, tenham um plano muito bem definido e liste as suas atividades de acordo com o grau de importância e prioridade. Em finanças pessoais, isso significa que, ponto 1, priorize investimentos de alta qualidade. E quando falamos de investimentos de alta qualidade, está sempre associado às características específicas do instrumento financeiro ou ativo em si, em que nós vamos investir, a liquidez do mesmo ativo, a rentabilidade do respectivo ativo, bem como o tempo em que estaremos investindo no respectivo ativo. E quanto mais conservadora for a nossa estratégia e direcionada para o longo prazo, mais promissor tende a ser essa tipologia de investimento. Ponto 2. Identifique e elimine os maiores desperdícios presentes na sua gestão diária. 3. Disciplina-te, fuja da impulsividade e ilusão monetária. 4. Foque em habilidades que aumentem a sua renda e inteligência financeira. Relativamente à capacitação ou aumento da sua inteligência financeira, tem muito a ver com ler livros que desafiem aquilo que são as suas crenças e, sobretudo, os teus maiores medos. Falo de livros que, direta ou indiretamente, sustentem as suas ambições e consigam, no fim do dia, te estimular a conseguir construir uma estratégia sólida de como tirares os teus projetos do papel e colocares na prática, traduzindo-se em muito dinheiro no bolso. Em vez de tentares fazer tudo ao mesmo tempo, escolha uma ou duas áreas financeiras da sua vida, procure sentar e conhecer a ti mesmo muito mais a fundo e ver quais são as áreas da sua vida que precisam ser urgentemente organizadas e bem musculadas. Identifique, sobretudo, onde tem ido o seu dinheiro, em que direção está a fluir o seu dinheiro. Você precisa aprender a conseguir estancar o fluxo do desperdício financeiro em sua vida e, imagine comigo, se isso vire uma doutrina pessoal e você consegue replicar dia após dia, certamente estarás cada vez mais próximo da autorrealização pessoal e de conseguir conquistar a independência financeira, porque afinal de contas nunca foi somente sobre números, mas sobre disciplina pessoal, acima de tudo sobre disciplina financeira. É preciso ser um pouquinho cuidadoso e cauteloso para compreender que, em relação às flutuações de mercado, existem aquelas pessoas que se acham Midas, um gênio, não é? E acima de tudo, os grandes gurus e que podem prever todos os movimentos do mercado. Essas pessoas naturalmente acabam se dando muito, mas muito mal, porque a economia é comportamento, a economia é atitudes. A economia no fim do dia traduz-se na explicação dos atos econômicos, dos agentes econômicos dentro de um determinado horizonte de tempo. E como todos bem sabemos, a economia obedece a ciclo, portanto não se trata de uma questão tão simples de prever como muita gente sai por aí com uma bola de cristal, achando que pode prever tendências ou o próximo movimento dos mercados, como se na verdade se tratasse de tomar chiclete de uma criança cega. Na verdade, não é tão bem assim. Um estudo da Universidade de Chicago desaconselha claramente essa prática e comprova que prever o mercado consistentemente no curto prazo é impossível. Depois de milhares de pessoas experimentarem a desilusão, independentemente de quais abordagens geniais essas pessoas trouxeram, no tempo o que se verificou é que milhares de pessoas ganham rios de dinheiros investindo nos mais diferentes tipos de instrumentos financeiros e mercados financeiros. Contudo, a realidade é possível ganhar muito dinheiro nos mercados financeiros, independentemente de qual venha a ser o ativo que você venha apostar e investir. Mas também o inverso é válido. Há uma infinita possibilidade de você perder tudo que tens em fração de segundo ou horas nos mercados financeiros, se tão somente desafiarmos aquilo que são as grandes máximas do mundo financeiro. Estudar, estudar, estudar e aprender com os erros dos outros. Warren Buffett, ciente de toda essa realidade de que realmente é possível se ganhar muito dinheiro nos mercados financeiros,
assim como também é possível se perder muito dinheiro nos mercados financeiros, reforça esse brilhante pensamento com a seguinte ideia. A regra número 1 é nunca perder dinheiro e a regra número 2 é nunca esquecer-se da regra número 1. Portanto, lembre-te sempre que a pressa foi sempre inimiga dos homens muito bem-sucedidos em tudo. Acredite no processo e, acima de tudo, no teu processo pessoal e invista com uma visão sólida de longo prazo em ativos de qualidade. Esqueça as ideias e promessas de lucros fáceis e enriquecimentos rápidos. O sucesso financeiro é construído com paciência, sabedoria e, acima de tudo, disciplina. Então, vá ao seu ritmo, entre em contato com a minha equipa de consultores financeiros e certamente te ajudaremos a atingir os teus 7 dígitos, o teu primeiro milhão, e daí para frente é só acumular até conseguires atingir a sua liberdade financeira e conseguires resolver os problemas da sua vida só com o tamanho da sua conta bancária. Ponto 4. Você quer proteger o seu dinheiro contra a inflação e crises locais? Se você quer proteger o seu dinheiro contra a inflação ou crises locais, a resposta está na diversificação global dos seus investimentos. Estamos a falar especificamente de investimentos em ativos internacionais ou tido como alternativos ou ainda ativos globais. A primeira solução que eu te posso apresentar para conseguires realmente diversificar de forma sólida os seus investimentos é o ETF Vanguard da FTSE, mais conhecido por ETF All Award. Este ETF inclui aproximadamente 3.500 empresas em seu portfólio, proporcionando uma ampla diversificação global. Ou seja, tu ao comprares esse ETF e colocares na tua carteira de investimento, tu estarias de uma única vez a investir em 3.500 empresas extremamente robustas e incrivelmente bem consolidadas no mercado em que operam. E a segunda opção que eu te posso aqui dar é o ETF SPY, que é composta pelas 500 maiores empresas de diferentes áreas e setores. Estas empresas são selecionadas ou listadas rigorosamente para comporem o índice S&P 500, que reflete o desempenho geral do mercado dessas empresas na economia norte-americana. Elas são divididas em 11 setores principais, conforme a classificação do GICS. Nota bem, estes dois ETFs possibilitam-te investir em empresas globais líderes e muito poderosas como a Google, Tesla, Microsoft, Apple, Nvidia, o poderoso banco JP Morgan Chase, Facebook, ExxonMobil, Chevron, Amazon e muitas outras muito bem consolidadas no mercado internacional. A segunda opção que você pode utilizar para melhor conseguires proteger o seu dinheiro contra a inflação ou crises locais é investir em ouro ou em criptomoedas. Em relação ao ouro, já sabemos que é o principal socorro até de governos. A maior parte dos governos no mundo todo tem grandes partes da sua riqueza, nesse caso o seu dinheiro, conservado em ouro. O ouro sempre se mostrou como o ativo de maior blindagem na face da Terra, face às suas características intrínsecas. Vale ressaltar que um estudo da Universidade de Yale revelou que incluir uma pequena porcentagem de Bitcoin em uma carteira ou portfólio de investimento pode aumentar a performance da eficiência dos seus investimentos, bem como proporcionar uma diversificação cada vez mais robusta, na medida em que te pode proporcionar uma gestão de risco cada vez mais saudável em função da diversificação da mesma carteira, face aos ativos tradicionalmente conhecidos e praticados nos mercados financeiros há décadas. O dinheiro que nós conhecemos e usamos costumeiramente tem os seus dias contados. Muitos governos estavam maquinando mal, buscando dia e noite formas de como descredibilizar o Bitcoin, de como associar a criminalidade por conta da sua robustez e da sua incrível tecnologia que é a blockchain. Ou seja, dada a sua robustez, elevada segurança e confiabilidade, os governos sentiram-se incrivelmente ameaçados. E hoje simplesmente o jogo virou. Apesar da Europa apresentar uma postura incrivelmente contra e censurável ao Bitcoin e a todas as outras criptos de caráter descentralizado, qual é o olhar dos americanos em relação ao Bitcoin? Qual é a pretensão de Donald Trump em relação ao Bitcoin nos próximos anos? Preste atenção no que realmente Donald Trump diz em relação a este novo mandato. We have to have common sense. But what we do have to do is we have to produce tremendous electric for AI and for all of the other things, including the things that you're doing. And we'll get it produced, and we're going to get it produced fast, or we're not going to be able to compete with China and other countries. So we're going to get it produced fast.
This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. Presta devida atenção. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. So you're going to be very happy with me. E se isso acontecer, você precisa se perguntar qual vai ser o destino do dólar e, sobretudo, o destino das outras moedas nacionais emitidas pelos mais distintos bancos centrais, uma vez que essas moedas já se provaram não ser confiáveis, porque, na verdade, os governos criam dinheiro do nada e, à medida que vão imprimindo mais e mais moedas, isso faz com que a inflação cresça de forma significativa e, ao mesmo tempo, corroe o poder de compra dessas respectivas moedas. Entretanto, estamos a falar de um sistema financeiro que já provou durante milénios, durante séculos, que nada presta e nada tem para dar ao mais miserável cidadão, independentemente de qual seja o país em que vive. Até o próprio americano vive asfixiado pelo avalanche de dívida que o próprio país fabrica ano após ano. E estamos a falar de dívidas trilionárias. Países como a Rússia, El Salvador e a Nigéria já adotaram o Bitcoin como uma moeda legal de transações normais, transações do dia a dia. Temos também a Rússia, como já acabei de frisar, que está a comprar massivos lotes de Bitcoin para conseguir se proteger face às restrições que lhe foi imposta no âmbito das sanções internacionais. Nota que o Bitcoin já está a ser visto como o ouro magno, o ouro digital. Então, se os outros países já estão a dar esse passo, é preciso compreender que tu não deves esperar o teu governo dar esse passo. Você, jovem, acompanhe o meu canal, inscreva-te no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para não perderes nenhuma novidade. Compreenda que você pode comprar Bitcoin a partir de sua casa. Vá ao Google, existem muitas outras plataformas onde você pode conseguir negociar, comprar Bitcoin. Como, por exemplo, você tem a Binance. Você pode aceder a partir do seu telemóvel e começar a dar os primeiros passos. Escreva aqui no comentário qualquer inquietação ou se precisar que eu faça um vídeo em relação somente ao Bitcoin, terei todo bom gosto em poder ajudar.